Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Como vocês devem ter reparado aí, este vlog é especial de Natal, então eu vou começar a filmar agora dia 19, 20, 21, 22, 23 e eu espero muito que vocês gostem de passar esse tempinho aí comigo. Vai ser um vlog um pouco mais temático, vou tentar trazer algumas leituras natalinas e algumas cenas natalinas, por isso é que é um vlog especial de Natal. Mas eu estou aqui para iniciar esse vlog para contar para vocês quais são as leituras que eu quero fazer durante esses dias antes do Natal, né? Esses poucos dias antes dessa data tão especial aí pra nós. O primeiro livro que eu quero ler durante esse vlog foi um livro que eu ganhei de presente de Natal, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. É uma história super clássica natalina, vai contar sobre o Scrooge, que é um personagem icônico, né, natalino, um cara super rabugento que não acredita mais no Natal, aquela pessoa meio mesquinha que recebe a visita de alguns espíritos, de alguns fantasmas antes da noite de Natal, para que ele tenha a chance de se tornar uma nova pessoa e uma pessoa melhor a partir da visita dessas pessoas que fizeram parte do seu passado. Então é um livro que eu tô bem animada para ler. Essa edição está lindíssima, mas eu falo para vocês mais sobre ela quando eu começar a ler esse livro. Só saibam que eu estou bem animada porque é uma história super clássica que eu sempre ouço falar e eu acho que nada mais justo do que ler esse livro durante a semana aí do Natal. Os outros livros que eu quero ler durante esse período, já peguei aqui meu Kindle porque são livros digitais, e os livros que eu pretendo ler durante essa semana são The Christmas Pact. Foi um livro que eu achei sem querer na Amazon, ele tá disponível no Kindle Unlimited e é de duas autoras que eu já conheço. Eu não sei se eu li um livro de cada ou se eu li um livro pras duas que nem tá aqui, mas é da Vicky Killand e da Penelope Ward, se eu não me engano, é que tá tampado aqui o nome dela, e são autoras de romance hot e eu já li alguma coisa das duas, eu não lembro o que. E eu achei esse livro sem querer na Amazon. A premissa que eu posso falar pra vocês antes de falar assim realmente sobre ele é que tem enemies to lovers, que é inimigos para amigos, e também um namoro falso. Então são dois tropes, duas narrativas aí que eu gosto muito e que eu acho muito divertidas. Ele é curto, ele tem acho que 160 páginas, talvez seja considerado uma novela, não exatamente um livro, mas eu tô bem animada porque se passa assim na época do Natal. O segundo livro que eu quero muito ler é o 10 Dates Surpresa, que foi lançado aqui pela Out. Esse livro eu não peguei de parceria com eles, porque eu já tinha conseguido no início do ano, e eu tô bem animada pra ler. Esse é um YA, apesar do outro ser um adulto, eu esqueci de falar. Eu peguei um YA pra ler também, porque eu acho que é justo, né, ler 10 Dates Surpresa dentro do Natal. Eu sei que a protagonista gosta do Natal, é alguma coisa assim, gente, então pretendo ler esse livro também. E o outro também foi um livro que eu achei sem querer no Kindle Unlimited, que chama Faking Under the Mistletoe. Mistletoe é tipo o visgo deles. Eu não sei se vocês conhecem essa tradição, mas esse visgo, na verdade, quando você para embaixo dele, você tá ali um casal, né? Vocês têm que se beijar. Nossa protagonista vai encontrar o chefe dela, alguma coisa assim, e ele é um cara super carrancudo, também não quer saber de Natal. E ela é uma garota que ama essa época e ela decide transformar ele numa pessoa que também ama o Natal, então ela vai fazer diversas atividades com ele pra ele gostar dessa época. Os dois que eu falei pra vocês do Kindle Unlimited são em inglês. The Christmas Pact e Faking Under the Mistletoe são livros em inglês que não tem publicados aqui no Brasil, então desculpa aí, gente, não tem como vocês lerem em português esses dois, mas como eu falei, os 10 Dates Surpresa já está lançado aqui no Brasil pela editora Out, caso vocês queiram ler também. É isso, gente, eu pretendo ler esses 4 livros durante essa semana. Eu peguei livros mais curtos e 3 deles são romances, então são livros que eu consigo ler mais rápido, eu tenho certeza, mas eu falo mais sobre eles quando eu pegar pra ler, sabe? Eu falo da premissa, o que é que eu tô achando. Então é isso aí, esse vídeo aqui é só pra iniciar esse vlog. Agora eu vou voltar com as minhas roupas de casa e a partir daqui vocês só vão me ver bagaceira, pra cá, a partir daqui vocês só vão me ver totalmente bagaceira, mas enfim, espero muito que vocês gostem aí de passar essa época de Natal comigo e vamos nessa!
Oi, gente! Primeira atualização de leitura. E vocês viram aí que a primeira escolha de leitura para esse vlog foi, claro, o clássico Um Conto de Natal. Eu queria fazer algumas observações sobre esse livro. A primeira é que eu ganhei esse livro aqui de presente de amigo secreto do Hello Christmas. Então quem me deu foi a Patrícia Lima, maravilhosa. Ela me deu com várias outras coisas. E eu vou deixar o vídeo do unboxing desse amigo secreto aqui no card pra vocês verem, porque foi um projeto muito legal, um amigo secreto super extenso aí, com vários booktubers, e tá muito divertido. Quando esse vlog sair, esses vídeos já vão ter sido postados, então a surpresa já vai ter sido revelada, por isso é que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Segunda observação é que esse livro é o meu primeiro livro da editora Antofágica, e eu estou completamente apaixonada por ele. O trabalho desse livro tá impecável, todo um trabalho assim feito exatamente pra época. Eu acho que vocês viram aí que ele tá cheio de ilustrações, e eu tô muito feliz de ter ganhado esse livro, de poder estar lendo esse livro, e eu com certeza vou comprar mais coisas da Antofágica. Eu acho que essa minha primeira experiência foi muito boa, e eu estou louca pra ver as outras edições deles. Tô bem animada aí pra começar a minha coleção. E agora falando um pouquinho aí da leitura mesmo, né, da história, como eu falei pra vocês, esse livro vai contar do Scrooge, né, que é um personagem muito famoso aí das histórias de Natal. E vocês viram aí que eu terminei a primeira estrofe, é como eles chamam aqui. Foi a visita do primeiro fantasma, não foram os três espíritos, mas foi um fantasma avisando pra ele que ele ia receber a visita desses três espíritos. Então é bem o início da história, a gente já conhece o Scrooge, o jeito dele e tudo que vai vir por aí. Eu tô gostando bastante, eu achei que a leitura fosse um pouquinho mais complicada, mas a narrativa tá super simples e eu acho que isso é bom. É claro que tem algumas palavras um pouco mais rebuscadas aqui e ali, né, porque é uma história clássica, mas ainda assim tô bem feliz com o resultado geral aí dessa história, da narrativa, da tradução e etc. E eu vou tentar ler uma estrofe por dia, tá? Não vou ler esse livro de uma vez só, então esse aqui vai ser o livro que vai me acompanhar durante todo o vlog. Então eu vou ler uma estrofe por dia e aí no final do vlog eu vou ter terminado ele. Enquanto isso, eu vou pegar as minhas outras leituras pra intercalando, sabe? Ler esse aqui, por exemplo, durante o dia e as outras durante a noite, pode ser, pra que eu consiga ler mais coisas durante esse vlog aqui com vocês e ainda assim consiga me divertir no clima natalino, né? Então, a atualização é que eu terminei essa primeira estrofe, tô muito feliz, essa edição tá lindíssima. E é isso aí, ainda não peguei outra leitura hoje, mas eu vou sim. E quando eu pegar, eu volto pra avisar pra vocês qual foi a escolhida da vez. Mas por enquanto é isso. Oi, gente! Hoje é segunda-feira. Ontem à noite eu consegui dar uma adiantada na leitura de The Christmas Pact, que vocês viram aí que eu mostrei. Eu estou em 50% já. Gente, tá sendo uma leitura muito rápida e fluida. Eu até me assustei quando eu vi, porque eu peguei assim, sem pretensão alguma, sabe? Sem meta alguma, só peguei pra ler um pouquinho antes de dormir e deu super certo. E eu queria comentar um pouquinho com vocês, então, sobre esse livro. The Christmas Pact é um livro da Vicky Killand e da Penelope Ward, como eu falei, duas autoras de romance já publicadas aqui no Brasil, se eu não me engano, mas a gente já se conhece aí aqui no Brasil, já li romance das duas. Esse livro vai contar das nossas duas personagens. A nossa garota chama Riley
Kennedy. E o nosso cara chama Kennedy Riley. Sim, eles têm o mesmo nome invertido. Acontece que eles trabalham nessa mesma editora de livros e eles estão envolvidos ali com a publicação de livros, só que em setores separados da empresa. E os e-mails dos dois acabam sendo trocados várias vezes, porque as pessoas confundem o nome dos dois, né? A ordem dos nomes. Então, os e-mails da Riley vão pro Kennedy e o do Kennedy vão pra Riley e eles ficam nessa confusão. O Kennedy é um cara muito pra frente e ele começa a dar um palpite aí na vida da Riley e ela fica meio incomodada, então ela não gosta dele. Mas na festa de Natal da firma, eles acabam se conhecendo pessoalmente depois de muito tempo com os e-mails trocados aí. E é aí que começa, gente, o recurso narrativo de namoro falso, porque os dois têm problemas familiares e eles precisam provar pra família deles que eles estão bem, tanto a Riley quanto o Kennedy, nessa época de Natal, nessa semana de Natal, quando eles vão voltar pra casa. Então eles decidem se juntar aí pra fazer um namoro falso, né, fingir que pelo menos isso eles conseguiram alcançar. E, gente, tá muito bom. Nesse 50% a gente já conheceu a família da Riley, né, já conheceu a situação dela. Agora nós vamos conhecer a família do Kennedy. Tá sendo uma história super divertida, de verdade. É um livro que você começa a ler, você não vê o tempo passar. Tem algumas situações muito engraçadas, porque os dois são engraçados, sabe? A relação ali dos dois é bem engraçada. Eles não são tão rasos quanto eu achei que eles fossem ser, até por conta do número de páginas, né, que é um número mais reduzido. Então 160 páginas eu achei que fosse ser uma história bem superficial, o que é de certa forma, porque não tem aquela profundidade que a gente vê nos livros, mas ainda assim dá pra gente se divertir, conhecer aí as facetas deles, né? Então eles não são só aquelas pessoas que eles achavam que eles eram. Então eles criam essa imagem um do outro e aí durante essa viagem eles vão meio que desconstruindo essa imagem. Eu acho que se continuar nesse ritmo eu consigo terminar hoje mesmo. Talvez à noite eu consiga adiantar pelo menos em uns 70%, eu acredito que eu consiga chegar assim, porque tá bem divertida. Estou curiosa pra saber aí a segunda metade da história, mas espero que seja bom. Então é isso e agora a gente pode continuar com o vlog. Atualização aqui de leituras então. Eu acabei de acabar The Christmas Pact. Eu sei que eu falei que eu ia ler à noite, mas eu peguei agora pra ler, porque eu precisava saber como ia acabar, gente, sério. Era uma história muito divertida, eu precisava saber. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele, apesar de ter os seus defeitos. Então é uma história bem clichê, não tem nada de novo. Os recursos narrativos não são novos. O modo como a história é levada também não é novo, sabe? É uma história apenas pra divertir mesmo, pra gente ler durante a época do Natal, ficar com o coração quentinho, e é isso, sabe? Ele não vem pra oferecer nada de novo, mas ele vem pra oferecer um momento de diversão, e eu acho que pra isso ele serviu muito bem. Os problemas dele foram, na verdade, porque ele é curto, então 160 páginas não foram suficientes pra explicar tudo o que aconteceu, sabe? Pra realmente aprofundar as coisas e as coisas fazerem mais sentido. Mas no geral eu gostei bastante, dei 4 estrelas como eu falei. Estou feliz por ter lido essa história de Natal. O problema dessas histórias de Natal é que a gente fica esperando uma coisa assim, né? Eu não sei, eu fico lendo esses livros de romance e eu sei separar as coisas na minha cabeça, mas tem uma hora que você começa a criar um certo tipo de esperança e aí as coisas vão ficando difíceis porque não vai acontecer, sabe? Você tem esperanças de que vai acontecer e não vai. Enfim, nem sei mais o que eu tô falando, tô aqui divagando, mas passei só pra falar então que eu terminei The Christmas Pact, já devolvi pro Unlimited, aí depois, mais tarde, eu vou pegar um conto de Natal, porque eu tenho que ler a segunda partezinha ainda hoje, mas aí eu volto pra falar pra vocês como é que foi essa leitura de um conto de Natal. Oi, gente! Hoje é terça-feira e eu não atualizei vocês ontem à noite porque bateu uma dor de cabeça ontem à noite, gente. Eu tava muito cansada. Ontem aconteceram algumas coisas, eu acho que a minha pressão subiu durante o dia. Aí chegou a noite, eu tava o caco. Nem fazia sentido, sabe, aparecer aqui pra falar com vocês. Mas ontem eu acabei não lendo nada à noite, então meio que não teve problema essa falta de atualização. Mas hoje é terça,
Agora já são umas 4:30 da tarde, talvez. Eu sei, gente, eu sei. Mas hoje eu peguei pra fazer algumas coisas do meu curso, dar uma estudada, porque, né, recesso de final de ano está aí e eu precisava adiantar pelo menos uma parte aí da minha matéria. Mas depois que eu fiz isso, eu peguei um conto de Natal pra ler a segunda estrofe, então, que era pra eu ter lido ontem e eu não li porque é dor de cabeça. Então, agora eu estou na terceira estrofe, como vocês puderam ver. Então, li o primeiro dos 13 espíritos, que foi o espírito do Natal passado. Apesar de não estar completamente apaixonada por ela, eu ainda tô meio que relacionando com um dos últimos livros que eu li. Se vocês não sabem do que é que eu estou falando, o último vlog aqui do canal, vou deixar marcado no card pra vocês assistirem, se vocês ainda não viram. Eu li um livro que se inspirou na história do Scrooge, então é como se fosse um reconto dessa história aqui. E eu tô meio que comparando as duas na minha cabeça, sabe? Tá sendo bem divertido. Então eu acabei lendo hoje aí o primeiro dos 13 espíritos, né? Esse livro às vezes me dá um pouco de sono, gente, não vou mentir, por isso é que eu tô preferindo ler ele de dia. Eu acho que ontem não ia dar certo mesmo eu ler essa história, porque eu ia ficar com sono e eu ia dormir. É uma história parada, apesar de tudo, então é isso, gente, essa é a minha atualização por enquanto. Eu queria pegar um outro livro pra ler junto com esse e eu acabei, né, eu até atualizei vocês ontem mesmo que eu tinha terminado aquele livro curtinho. E aí eu pensei em pegar os 10 dates surpresa, só que eu não sei se eu tô muito afim de ler livro adolescente agora. E eu tô falando isso pra vocês porque eu acabei lendo uma parte do primeiro capítulo e foi uma história tão dramática de uma forma adolescente, sabe? E não tô falando de uma forma ruim, mas é bem aquela história adolescente que a gente já conhece. Então a menina acaba de terminar com o namorado e ela está super triste. E aí acho que vem os 10 dates surpresas, né? Porque a avó dela encontra 10 carinhas aí pra ela sair, pra ela meio que superar esse namoro que ela terminou. Só que foi uma cena tão rápida e tão dramática que eu acho que eu não tô muito na vibe de histórias adolescentes agora, sabe? Eu acho que eu vou deixar passar os 10 dates surpresa e vou pegar o outro que tava na minha lista, que é o Faking Under the Mistletoe. Eu acho que é uma história adulta, pelo que eu vi na sinopse, é uma história adulta. Eu tô com vontade de ler sobre pessoas adultas, então acho que é justo pegar o Faking Under the Mistletoe, mas eu não tenho certeza, gente. Se eu pegar, se eu ler, eu volto aqui pra contar pra vocês o que é que eu tô achando, do que é que se trata o livro, né, porque eu falei mais ou menos por cima, mas é isso, essa é a atualização de agora. Gente, já tem 2 vídeos que eu gravo pra cá que eu esqueço de falar. Os biscoitos que eu fiz durante esse vlog são biscoitos de gengibre e estão muito gostosinhos, e eu vou deixar a receita pra vocês num comentário aqui fixado embaixo, porque eu sei que vocês vão ficar curiosos, pelo menos alguma pessoa vai me perguntar. Então eu já vou deixar marcado aí pra vocês. É bem fácil de fazer e é super gostosinho. Eu só não vou decorar com o glacê real, que é aquele glacê todo lindo, maravilhoso, porque eu estou com preguiça e eu vou comer todos de qualquer forma, então por isso é que eu não vou decorar, mas eles são muito bons e super fáceis de fazer, então eu vou deixar a receita pra vocês. E eu esqueci de falar isso, mas agora está registrado. Bom dia, gente! Hoje é dia 23 e eu estou aqui para atualizar vocês com relação às minhas leituras, porque dia 24 já é véspera de Natal, então eu queria terminar esse vlog no máximo amanhã. Mas antes da gente conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre o livro que eu li ontem. Eu não sei como isso aconteceu, não me perguntem. Logo depois que eu terminei de falar aqui com vocês, eu peguei o Faking Under the Mistletoe e eu acabei lendo ontem mesmo, peguei lá por umas 4 horas, né? Foi aqui, acho que eu falei 4:30 quando eu falei aqui com vocês. E aí depois, lá pra meia-noite, eu tinha acabado de ler o livro. E eu vim contar pra vocês um pouquinho, bem rapidamente, sobre essa história, porque não tem em português e eu não gosto de ficar focando muito em livro em inglês, porque eu sei que não é tão acessível. Esse livro vai contar a história da Olivia. A Olivia é a nossa protagonista. Ela é apaixonada pelo Natal e ela é responsável por organizar as atividades de Natal da empresa onde ela trabalha, que é uma empresa de publicidade. Ela é uma estagiária lá nessa empresa e ela que tá organizando as atividades. O seu chefe, o Asher, é um cara jovem que tá ali porque o pai dele deu um emprego pra ele dentro da empresa, mas ele comanda ali o pessoal da publicidade e ele é um cara muito rabugento que não gosta do Natal, não gosta das festividades. E a Olivia pega, assim, como se fosse uma tarefa e uma meta de vida, fazer com que o Asher goste da época. E não só isso, como eles acabam se envolvendo aí numa relação de namoro falso. Então é um livro super clichê que se passa no Natal, era uma coisa que eu já tava esperando, sabe? Só que da metade pro final o livro tomou um aspecto muito mais
sério, porque começou a falar sobre assédio dentro do escritório e assédio no geral, sabe? Assim, homens que se aproveitam de mulheres. Então foi um livro que começou bem leve e da metade pro final se tornou um livro muito sério e foi uma boa surpresa, sabe? Eu não tava esperando que fosse assim, mas eu acho que algumas situações foram muito passadas, assim, eu já vi muitas vezes. Não é um livro original, por mais que o assunto seja importante, ainda assim a autora teve algumas escolhas ali de narrativa que não me agradaram muito, sabe? Aquelas reviravoltas em que os dois protagonistas estão bem, aí depois acontece uma coisa específica, aí eles se separam, aí eles ficam sem conversar. Tudo poderia ser resolvido com um diálogo, sabe? Então a autora deu uma reviravolta ali que eu não gostei muito. Então eu acho que eu vou acabar dando 3 estrelas pra ele. Foi uma boa surpresa, sabe? Ter esse quê de seriedade aí. Claro, gente, assim, os personagens secundários são muito engraçados. Tem uma criança na história e ela é muito maravilhosa. É um livro que tem a sua simplicidade, tem a sua leveza, mas também tem a sua seriedade. Então fica aí pra vocês a recomendação caso vocês leiam em inglês. E hoje eu queria falar com vocês, porque agora são umas 20:09, eu queria muito finalizar um conto de Natal hoje. Falta muita coisa do livro, mas eu acho que é uma leitura rápida. Assim, se eu conseguir me manter atenta, eu acho que vai ser uma leitura rápida. Então eu só queria dizer agora de manhã pra vocês que eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir desse livro pra talvez finalizar ele hoje. De qualquer forma, vocês sabem agora que eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir e eu espero muito finalizar o livro, mas aí depois, se eu finalizar, eu volto pra contar pra vocês o que é que eu achei. E é isso, gente. Essa é a minha atualização. Era isso que eu precisava falar. Pausa na programação de leituras pra mostrar que agora eu tenho uma capinha pro meu Kindle. Meu Deus, gente, só demorou uns 3 anos só pra eu comprar. Uau! Eu tava na dúvida se eu conseguiria comprar ou não, porque eu queria comprar uma capinha de proteção, só que o meu Kindle é o antigo. Eu comprei o meu em 2017, então ele ficou meio desatualizado agora com os novos modelos e eu não tava achando uma capinha decente pra ele. Até que eu achei essa daqui lá na Shopee e eu vou deixar o link dessa loja pra vocês aqui na descrição, porque caso vocês tenham um Kindle antigo, essa capinha cabe nele e foi um preço bem bom, foi menos de R$50, então acho que vale a pena compartilhar essa informação aí com vocês. Tô muito feliz que vou entrar 2021 com um Kindle protegido, porque eu tava precisando real. Voltei para contar para vocês que eu finalizei um conto de Natal do Charles Dickens e eu gostei muito dessa história, gente. É um livro que eu vou reler, sabe? Eu sinto que vai ser um livro que não vai ser a única vez que eu vou ler, eu vou pegar mais vezes e talvez eu sinta coisas diferentes. Então eu acho que isso para mim já valeu muito a pena. Eu só queria comentar aqui com vocês, porque eu já comentei bastante sobre esse livro, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre, mas eu queria comentar sobre uma última parte, porque aqui atrás, no final, nós temos alguns extras. Então nós temos notas do tradutor, nós temos sobre a vida do Charles Dickens e tem um comentário muito interessante aqui que foi feito pelo Ricardo e tá aqui no pós-fácil, sem spoilers, tá? Ele só faz uma reflexão que é o seguinte: quando que esse livro vai deixar de ser um clássico? Porque cabe a nós fazer com que ele não seja mais um clássico, né? Que ele não seja um livro tão necessário. Ao mesmo tempo que a gente gosta de ver esse livro sempre sendo falado, né? As pessoas todo ano lendo essa história, como eu, por exemplo, que li em 2020. Ainda é um livro que traz um tipo de reflexão que a gente enxerga ser algo
ruim. Então o fato de que o Scrooge sempre colocava o dinheiro e a ganância acima da bondade, acima da gentileza, e na época do Natal ele fica muito irritado, e aí teve que acontecer tudo o que aconteceu aqui pra ele se tornar uma pessoa melhor. E assim, até quando esse livro vai ser clássico ao ponto da gente olhar pra ele e falar, nossa, esse livro chega a ser atual? Cabe a nós fazer com que ele deixe de ser um clássico no sentido positivo da coisa, sabe? Com que o que acontece aqui com o Scrooge não seja algo comum pra nossa vida, porque é isso que a gente tá vendo cada vez mais, né? O fato de que o real significado do Natal, e eu não digo do Natal cristão, mas assim, o Natal geral, sabe? O Natal que a gente entende como sendo uma época muito bonita, uma época de bondade, e a gente tá meio que distorcendo isso com relação à ganância e tecnologia. Então, até quando um conto de Natal do Charles Dickens vai ser um clássico e vai ser trazido para as pautas de discussão por conta da redenção do Scrooge, sabe? Por conta do fato de que a gente precisa ser pessoas melhores. Então, é uma reflexão muito interessante, eu não falei nem 5% do que ele falou aqui atrás, e esses extras fazem toda a diferença porque eles dão uma visão bem mais geral da história e do autor, que eu acho que é muito interessante. Mas no geral eu realmente gostei dessa história, tô muito feliz de ter lido esse livro. Eu acredito que, claro, eu vou ler mais vezes, como eu falei pra vocês, porque eu acho que cada vez que a gente ler esse livro a gente vai lembrar de refletir sobre a nossa vida e de refletir sobre as nossas atitudes, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar do Natal, sabe, da época do Natal. É isso aí, gente, esse é meu comentário sobre Um Conto de Natal. É um livro muito lindo, por sinal, como eu já falei. Se vocês forem comprar alguma edição, eu recomendo muito que vocês comprem essa daqui, tá muito boa, a edição física, o livro físico, o material, os extras atrás também estão ótimos, então fica a minha recomendação pra vocês. E se vocês ainda não leram Um Conto de Natal, eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele traz uma reflexão muito bonita e com certeza vocês vão ficar tocados por essa história de alguma forma. Mesmo que vocês não amem a história, como eu, por exemplo, não amei, eu acho que ainda a gente consegue tirar reflexões importantíssimas da história e por isso que vale muito a pena já a gente ler. E eu acho que nós ficamos por aqui, porque agora devem ser umas 6 horas do dia 23 e eu queria muito postar esse vlog pra vocês no dia 24, mas caso seja possível, eu acho que não faz sentido eu segurar vocês, né, dia 24, porque é Natal, eu nem sei se vocês vão assistir esse vídeo, mas enfim, eu acho que eu vou finalizar o vlog aqui de qualquer forma. Tô muito feliz por ter feito esse vloguinho aí com vocês, coisas aconteceram, ainda vou continuar no clima de Natal, mas eu agradeço muito por vocês terem passado esse tempinho aqui comigo. A última observação que eu queria fazer é que eu vou deixar a receita dos biscoitos que eu fiz aqui nesse vlog e também a loja da capinha do Kindle aqui na descrição ou num comentário fixado, tá? Deem uma olhadinha aí, porque eu sei que pode ser que alguém pergunte e essas informações já vão estar disponíveis aí pra vocês. Se vocês são novos por aqui, por favor, se inscrevam aqui no canal, eu estou toda semana falando de livros. E se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda demais. De resto, gente, eu acho que talvez a gente possa se ver ainda nesse ano, mas se não, eu desejo um Feliz Natal pra vocês, um ótimo ano novo, uma virada incrível e muita esperança, sabe? Porque eu acho que isso é o que a gente mais precisa nesse momento. Por favor, se cuidem, não baixem a guarda e aproveitem, sabe? Aproveitem esses últimos dias aí do ano pra refletir no ano, pra refletir nas nossas atitudes. Vamos começar 2021 renovados, né? Mas é isso. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!